Olha, e uma pesquisa da Fiocruz em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e também a Universidade Federal de Campinas ouviu mais de 44 mil pessoas entre abril e maio e aponta que 41% desses entrevistados passaram a sentir dores nas costas. Enquanto isso, entre os que já sofrem dores crônicas, mais de 50% afirmam que esse desconforto aumentou durante esse período aí da quarentena. A gente tem uma cartelinha aí para mostrar esses dados aí com mais exatidão para você. Olha só, o que eu falava aumentou em 50% dos que já tinham essas dores crônicas. E para falar um pouco mais, né, sobre esse desconforto, a gente vai conversar direto de Curitiba, no Paraná, com o ortopedista Dr. Antônio Krieger. Ele vai dar umas dicas para a gente do que fazer na hora desse sofrimento que é tão incapacitante, né? Boa noite, doutor Krieger. Primeiro, eu queria saber se eu falei o nome do senhor corretamente. Perfeito, Antônio Krieger, isso mesmo. Doutor Krieger, nesse período aí de pandemia, mesmo quem não sofre, né, com as dores crônicas de coluna, inevitavelmente ganhou um pouquinho mais de peso, ficou mais sedentário e acaba realmente sofrendo, né? O que a gente pode fazer nesse caso? Como a pesquisa mostrou, houve esse aumento de 41% da incidência de dor lombar, de queixa de dor lombar na população de maneira geral. A própria reportagem do Google mostrou um aumento de 60% na busca pelo termo dor nas costas durante os últimos 3 meses. Isso mostra que a população está realmente sofrendo algumas consequências desse isolamento social relacionado a sedentarismo, a falta de ergonomia e ao ganho de peso que aconteceu durante esse período de pandemia. Duas coisas têm impacto direto na nossa coluna. O sedentarismo, já que as academias em muitas cidades fecharam, os parques, as praças, a limitação de mobilidade da população, isso faz com que a nossa musculatura das costas comece a enfraquecer. Mesmo aquela pessoa que não era um atleta, um praticante de atividade física, mas que tinha o costume de caminhar para ir até o seu trabalho, se deslocava, ia até o shopping passear, ia mais frequentemente no mercado, de repente começou a se ver isolado dentro de casa, andando só do quarto para a sala. E isso é pouco para a necessidade que o nosso organismo tem de realização de exercício físico regular. A segunda questão é a ergonomia propriamente dita. As empresas não tiveram tempo hábil para se adaptar e para fornecer equipamentos, material de escritório, móveis, de maneira adequada para que seus funcionários pudessem trabalhar das suas casas. Da mesma maneira, as pessoas que começaram a fazer home office tiveram que, de maneira súbita, adaptar a mesa da sala de jantar, de repente virou seu novo escritório, o notebook começou a se tornar um novo equipamento de trabalho, que antigamente era um desktop com a visão na altura do horizonte para trabalhar na tela e, de repente, a tela baixa do notebook exige que a pessoa trabalhe com o pescoço mais fletido. Isso também traz dor nas costas, dor na cervical. Cadeiras inadequadas, sem apoio para as pernas, sem apoio para as costas. Isso tudo é um prato cheio para a gente ter dor lombar e dor na coluna de uma maneira geral. Geralmente, doutor Krieger, quem está em home office, ele acaba, acho que até o psicológico confunde um pouco, porque ele pode estar bem vestido, bem arrumado, de blazer, o cabelo arrumado, mas pode estar de chinela, né? Aquela chinelinha que usa em casa. Então ele já fica meio que, opa, estou em casa, posso botar a perna na mesa, posso ir ali na geladeira, e fica uma coisa meio descomprometida com aquela postura correta, ou com aquela etiqueta, né, que a gente tem que ter no ambiente de trabalho. Talvez isso ajude, né, a prejudicar ainda mais essa questão da postura. Totalmente. É muito importante que nós mantenhamos a nossa rotina, mesmo durante esses períodos de isolamento social. Isso inclui
trocar a roupa, então não ficar de pijama o dia todo em casa, só botar um roupão, porque já que estou em casa não preciso me arrumar. Fundamental, isso para a higiene mental, que é outra questão que tem pegado muito ultimamente, aumento da incidência de depressão, de ansiedade, de estresse, de insônia, de uma maneira geral na população. E a rotina é um grande aliado. Então, levantou, se arruma, toma um banho, veste uma roupa. Se não quer botar uma terno e gravata, de repente, né, um advogado que trabalha com terno e gravata no dia a dia, está fazendo home office e não quer botar gravata, obviamente aceitável. Mas tirar a roupa de ficar em casa, tirar o moletom, manter os horários de refeição, então comer na hora do almoço, parar, deixa o computador de lado, senta na mesa para comer, faça seu período de intervalo adequado. Muitas pessoas acordam de manhã, já põem o notebook na cama, no colo, para já começar a responder e-mail. Quando viu na hora do almoço, está almoçando, comendo e trabalhando ao mesmo tempo para ganhar tempo. E isso faz com que a gente comece a sobrecarregar a coluna, porque não dá tempo de nós fazermos intervalos periódicos que permitem que a gente alongue a musculatura, relaxe, deixe oxigenar o tecido. E aí chega no fim do dia, a pessoa já está com dor nas costas, fisgando o torcicolo, fisgando a lombar. Então, sem dúvida, a rotina é um dos grandes aliados para a gente manter essa higiene, tanto mental quanto física, durante o período de isolamento, ou quem adaptou e se tornou agora um adepto do home office. Geralmente, doutor Krieger, quem já tem problemas na coluna, quem já sofre com as dores, já sabe mais ou menos o que deve fazer, quais são os tratamentos. Quem é novato aí na história, começou a sentir dor a partir de agora. A gente tem o péssimo hábito, nós brasileiros, da automedicação. Sentiu uma dorzinha aqui, a gente toma um analgésico e vai camuflando, né? Aí, qual o ponto que a gente tem realmente que procurar um especialista e que a situação tende a se agravar? Então, primeiro nós precisamos identificar se é uma dor simples, inocente e passageira, ou se é um quadro mais sério que realmente precisa avaliar com um médico. Uma questão também de toda a pandemia é que as pessoas estão com receio até de ir ao médico, ao hospital, a um pronto-socorro, porque sabem que pode ter outros pacientes lá com Covid e ninguém quer se expor desnecessariamente. Faz com que as pessoas até, ao contrário, hoje estejam negligenciando vários sintomas, não só da parte da coluna, mas dor precordial, então dor torácica, que pode significar até um infarto. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia fez um alerta para as pessoas não deixarem de buscar o pronto atendimento, ficar às vezes se automedicando em casa ou negligenciando e perder às vezes o timing de ter a reversão, o tratamento de uma doença mais séria como um infarto. Da questão da coluna, uma dor que durou 1 ou 2 dias e foi embora, uma contratura muscular que a pessoa fez uma compressinha morna e aliviou, ou tomou um analgésico simples, desse que a gente compra sem receita e tem em casa, tudo bem. Quando a dor já passa de 3, 4 dias e não melhora, ou a dor é uma dor limitante, incapacitante, que a pessoa não consegue ficar na mesma posição por mais de 10, 15 minutos, que está limitando para trabalhar, está tirando a concentração, está atrapalhando para dormir, ou é acompanhada de outras bandeiras vermelhas, como nós chamamos, as red flags, que são exatamente sinais de alerta, como perda de força de um membro, uma pessoa que além da dor nas costas, por exemplo, não consegue mais erguer uma chaleira, um bule mais pesado, perde a força da mão, ou começou a enfraquecer a perna, começou a falsear para caminhar, está mancando porque a perna já não tem a firmeza de antes, diminuição de sensibilidade, formigamento, dormência, até a ponta da mão ou do pé anestesiado, são já sinais mais sérios que realmente precisam de uma avaliação médica e, nesse caso, vá sim a um pronto atendimento ou a um consultório para fazer uma avaliação. Não fique tomando remédio ou ir apenas num massagista sem qualquer tipo de indicação, porque você pode se prejudicar. Geralmente, essas dores na coluna, elas se transformam, a tendência é que elas virem uma hérnia, se ficarem mais graves, logicamente. A dor pode já ser o sinal de uma hérnia de disco, como quadros de desgaste precoce do disco, de desidratação. O disco intervertebral é um amortecedor de cartilagem que nós temos entre as vértebras. E esse disco, muitas vezes, com o desgaste
acentuado dele, principalmente em situações em que as pessoas não cuidam de postura, tem um desequilíbrio muscular, uma fraqueza dos músculos que protegem a coluna, vai levando a uma sobrecarga desse disco que pode romper numa hérnia. Por isso a importância de trabalhar não só no tratamento precoce da dor e do problema, mas do ponto de vista preventivo. Ninguém quer ter a hérnia para depois tratá-la. O ideal é não deixar chegar ao ponto de ter uma hérnia. Para isso, a questão preventiva vai tanto da avaliação médica periódica, quanto do controle de peso, quanto de uma alimentação e de uma postura adequada, da prática de atividade física regular, evitar o tabagismo, que também providencia um desgaste precoce dos discos. Então, esses cuidados, de uma maneira geral, todo mundo deveria ter. Aquele alongamento que a gente faz na academia antes de iniciar as atividades físicas, ele pode ser adaptado para quem está em casa, acorda, faz aquele alongamento para que o corpo desperte completamente, a coluna se alongue. Ele já ajuda nas atividades do decorrer do dia para não dar aquela travada? Sem dúvidas. O isolamento social, ou mesmo o home office, não são sinônimos de sedentarismo, né, ou de falta de exercício físico. O nosso corpo continua precisando de exercício físico, da mesma maneira que nós necessitamos de escovar os dentes. Isso faz parte da rotina de saúde para todos os indivíduos. Há como adaptar, já que muitas vezes a pessoa não tem à disposição uma academia na sua casa, no seu prédio, não tem peso em casa, podemos adaptar com exercícios de alongamento, exercícios com o próprio peso corporal, adaptar com algumas coisas, com uma cadeira, com um saco de arroz para servir de peso, uma mochila para botar um saco de arroz, uma garrafa mais pesada que contribua para exatamente você fazer exercícios resistidos. Hoje tem vários profissionais de educação física e fisioterapeutas que passam planilhas e treinamentos direcionados, personalizados para o grau de condicionamento físico de cada pessoa, passam isso online. Então, não é desculpa, vale a pena contatar um profissional de educação física para passar uma planilha de treinos que você possa fazer em casa, ou um fisioterapeuta que possa orientar sobre exercícios de postura, de alongamento, pilates. O seu corpo realmente precisa e agradece esses cuidados. Como eu falei sobre a questão de rotina, uma maneira de nós darmos esse clique inicial e essa informação para o nosso corpo, que nós estamos saindo de casa e começando um dia de trabalho, mesmo dentro da nossa residência, é fazer uma rotina leve de exercícios, de alongamentos, de relaxamento, logo que acordou. Isso já desperta o organismo, desperta o metabolismo e o corpo já fica pronto para trabalhar mais ativo. Doutor Krieger, muito obrigada pela gentileza de atender o nosso convite, pela sua entrevista. Ótimas dicas, eu acho que ajudou bastante o nosso telespectador que está sofrendo aí com esse problema, que realmente é bem desagradável, pode incapacitar aí para um dia inteiro de trabalho, de atividades, né? E a gente só agradece e deseja uma ótima noite. Agradeço a oportunidade, estou à disposição, www.coluna.net. Quem quiser mais informações, tem bastante coisa a respeito da coluna lá. Obrigada, doutor Krieger. Olha aí, as dicas para você cuidar melhor da sua coluna, se você já tem o problema, se começou a sentir aquela dorzinha que está incomodando,